É Casimiro e mais 2, né? Casimiro e mais 2. Alguém aqui não teria o Casimiro como primeiro homem no meio campo? Todo mundo teria, né? Então, beleza. Hoje não. Então hoje não tem como fugir. Então acertamos aqui. Então vamos deixar o... A gente seleciona só aqueles que vão compor o meio campo com o Casimiro, portanto. Temos alguns jogadores de muita qualidade e características diferentes, tá? Selecionamos aqui Arthur, Matheus Henrique, Gerson, Bruno Guimarães, Alan, Felipe Coutinho e deixo, obviamente, em aberto para vocês montarem a trinca da seleção brasileira. É Casimiro e mais 2, né? Com outros 2 jogadores, Mauro. E aqui a gente tentou pegar o Coutinho como alguém de uma característica diferente, para mostrar também que pode ser um cara desse meia, pode ser um meia e não necessariamente um meia central mais volante, como são os outros dali da lista. A lista tem Arthur, Matheus Henrique, Gerson, Bruno Guimarães, Coutinho, Alan, Silhueta. Como você montaria o meio campo, Mauro Betti? Até interessante, né? Eu comentei há pouco sem saber, como normalmente não sei de nada, do que viria pela frente. Então assim, é Casimiro, ponto. Por enquanto não se discute. E como eu já estava com essa ideia, acabei de falar, já falei algumas outras vezes, de um 4-3-3, do lado esquerdo eu queria ver o Gerson, principalmente o Gerson, daquilo que a gente falou até os 5-0 espetaculares do Maracanã, mas o Gerson, e repetindo sempre, gente, não é toda hora que se mantém o nível, e o nível absurdo que estava apresentando o Gerson e todo o Flamengo. Então o Gerson pela esquerda, e eu estou começando pela esquerda porque a direita... Em 2019, para mim era Casimiro, já teria montado, se não tivesse outros compromissos, eu já teria testado Casimiro, Arthur e Gerson, até para o Arthur estar no Barcelona, está mais acostumado e tal. Mas o Arthur não está sendo aquele no Barcelona, e o Matheus Henrique continua sendo muito no Grêmio, guardadas as proporções, o nível de disputa, como desta vez fala, com muita correção e equilíbrio, o nosso Ali Oliveira. Eu começaria, digamos, convocando agora para, sei lá, Copa América. Inclusive está tendo uma Copa América, como tem 4 ou 5 Copa Américas por ano, inclusive tem a Copa América dessa vez, que sempre tem um nome, né? Copa América Reloaded, e essa aqui é a Copa América Pandemia. Tá tendo a que a gente não sabe, tá passando só na TV Medalhão Persa. Então é Casimiro, Arthur e Gerson para começo de treinamento, mas aceitaria conversar muito no lugar do Arthur, do Matheus Henrique e, claro, evidente, muito o Bruno Guimarães. Mas, por enquanto, é Arthur, Matheus Henrique e Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães falou o nome de 8. Não, peraí, Mauro. Porque agora você botou o nome do Matheus Henrique Arthur. Porra, né? Não, de novo. Por enquanto, ele começa o treinamento com um, já sabe que vai perder a vaga pro outro. Ele já está planejando todos os cenários. Vocês são inteligentes. Vocês não precisam prestar atenção, mas vocês são inteligentes. Começa treinando Casemiro, Arthur e Gerson. Na dúvida, eu quero testar primeiro o Matheus Henrique e segundo o Bruno Guimarães. Acho até que o Bruno Guimarães tem mais, mas eu não sei ainda o encaixe Bruno Guimarães e Gerson. Pronto. Beleza. Agora se alguém se machucar, o Alan tá ali esperando. Tem também, mas assim... mas isso eu não vou falar porque vocês são inteligentes. Nem sempre, mas vocês são. E olha, eu tô lendo... puxar de volta da seleção italiana e dar um jeito também. Jorginho caberia muito fácil nesse time. Caberia. E o Thiago Alcântara, então? Louco. O Wendel Silva diz que o meio-campo dele seria Bruno Guimarães, Casimiro e Gerson. A gente só colocou aqui, e para quem de repente não escutou, o Casimiro é titular, tá? É quem vai compor o meio-campo com o Casimiro. Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson é a visão do Luiz Lúcio. O Fernando Furman lembra do Douglas Luiz, que foi o nome convocado também pelo Tite, que é muito promissor. O Lucas Mendes está querendo. Cadê o Fabinho? Acho que o Fabinho é mais um concorrente ao Casimiro. Ou alguém jogaria com Casimiro e Fabinho, ou com Casimiro e um outro da característica do Fabinho? Não, só se você estiver ganhando o jogo por 2-0 na final da Copa contra, sei lá, o time mais ofensivo do planeta. Aí beleza, mas numa situação normal... Com as características de jogadores que nós temos hoje, você desperdiça muito talento deixando dois caras para proteger a zaga, né? Se você não tivesse tantos caras móveis aí, porque aí tem um monte de segundo, né? Tem um monte de segundo. Se você não tivesse tantos segundos, talvez você deixava 2 como primeiros, né? E um cara um pouco mais solto. Mas com essas características de jogadores que nós temos hoje... Que é uma delícia saber que hoje a gente tem alguma oferta nessa função, né? Essa característica, coisa que a gente não tinha alguns anos atrás. Todo mundo já jogando com os volantes e a gente sem volante. Agora, pelo menos, a gente tem uma oferta. Sinal que o trabalho da base funcionou para criar esses caras. Perfeito. É que eu acho que a nossa zaga, ela não... Eu acho que o Tite não tem confiança nela, e não deveria ter mesmo, para jogar sem o Casemiro, sem o seu cão de guarda. Porque numa dessa, você podia arrumar um meio de campo com 3 caras desse aí,
sem o Casemiro. Sem a função do Casemiro. Né? Não, eu sei. É sem a função do Casemiro, vai. Se você, por exemplo, perde o Casemiro, eu não sei se eu seria automático em colocar o Fabinho ou o Fernandinho ou sei lá quem, sabe, como ali. Eu acho que dava para você, com cuidado, tipo assim, uma má comparação, mas é tipo eu até falei sobre isso aqui esses dias no programa, que nem a Inglaterra em 2006, que começa a Copa com Gerrard e Lampard, sem um camisa 5 ali. Aí depois o Eriksen ele muda, e ele coloca lá o Hargreaves, coloca o Carrick, sei lá quem que ele coloca lá. O Alan é um desses aí, o Alan já fez esse papel de primeiro homem aí várias vezes, e é um cara super móvel. Então, daria. Ó, eu vou querer saber do meio campo do André e do Formiga, mas eu quero ler aqui algumas mensagens que a galera vem mandando. O Eric Muniz, assim como outras pessoas, ele lembra do Fred, do Manchester United, que vem jogando. Essa é uma boa temporada, uma temporada de afirmação do Fred lá no Manchester United. Do Iago Reis está dizendo que o Bruno Guimarães está jogando de primeiro no Lyon. O Davi Mendes acha que o Fabinho é melhor que o Casemiro. O jogo que eu fiz, ele não jogou de primeiro, não. Contra a Juventus, né? Contra a Juventus, ele não jogou de primeiro, não. Vou até lembrar aqui. Eu acho que era ele. Não vou lembrar mais nada. Não lembro nem do jogo. Eu vou ver aqui. Não, eu lembro, mas... Não lembro. Eu não lembro quando o jogo. Eu fiz jogo do Lyon também e o Bruno bem solto, assim, não... Mas era mais solto. E ele, assim, é uma barbaridade. Ele, os primeiros jogos do Lyon, ele foi eleito o melhor do time pela torcida em todos, né? Na Champions ele foi escolhido o melhor jogador em campo, né? Exato. Eu tô com a escalação aqui, André, tô abrindo aqui. Como é que ficou o line-up, né? A escalação de acordo com a UEFA. O primeiro homem no meio de campo foi o Tussar, ao lado do Bruno Guimarães e do Aouar. Então, assim, o Tussar era mais o primeiro homem, Bruno Guimarães e Aouar formando. Era uma trinca de volantes, como a gente vem falando. São 3 meio-campistas, cara. Hoje em dia. Só que o Bruno Guimarães, né? Saindo e. E aí, ó. Só que alguns nomes então lembrados. O Arão é o outro nome que a galera lembrou aqui. O PH Melo tá querendo o William do Chelsea no meio-campo. Acho que não é muito da característica dele. Enfim, tá bem dividido. Assim, mas tem muitos nomes citados, o que é legal perceber que já há uma oferta nessa posição, como eu destaquei, que a gente não tinha alguns anos atrás, quando o mundo inteiro já jogava a partir dos volantes, a gente ainda queria preservar o camisa 10. Agora todo mundo joga a partir dos volantes. E que bom que a gente tem volantes hoje que possam jogar possam jogar o futebol compatível com o que é jogado mesmo lá fora. Isso era uma coisa que faltava. Formiga, vamos lá para a sua montagem de meio campo. O Casemiro titular com quem mais? Vamos lá. Só lembrando que assim, muita gente pode achar que isso olhando para esse padrão mundo hoje, achar que isso é retranca, que jogar com os volantes, só que você está falando de meio-campistas, que alguns cumprem papel de volante, outros cumprem papel de armador. Por exemplo, o Real Madrid, ele foi tricampeão da Champions em vários momentos, jogando sem nenhum meio atacante. Todos eram jogadores volantes ou meias, mas você não pode chamar o Toni Kroos de um cara só volante, muito menos o Modric. Então, assim, em alguns momentos você tinha caindo por dentro o Isco. Então, é possível formar essa seleção e ela ser dinâmica, até contando com um playmaker aí, como o pessoal chama. O Neymar, que hoje faz isso no PSG. E aí você abre 2 caras, você pode jogar num 4-3-1-2 e ter o Neymar como esse 1. E ele faz esse papel mole. Por isso que tá difícil a vida do Coutinho, né? Eu formaria o meu meio-campo com o Casemiro, que já é o padrão, Bruno Guimarães e Arthur, porque eu acho que não ia perder a bola nunca, né? Ia ficar com ela a vida inteira. Casemiro, Bruno Guimarães e Arthur. Exato. O Gerson ficando no banco. Então o Gerson ganha um voto de titular, o Arthur ganha 2 votos de titular, o Bruno Guimarães ganha agora o primeiro voto de titular dele. André, eu acho que, primeiro, né, vou falar pela terceira vez no espaço de 5 minutos. É uma satisfação ver que a gente tem hoje caras que possam jogar esse tipo de futebol, tá? Porque não tinha como planejar ou projetar um Brasil vencedor para frente sem ter esses caras. Então é um reflexo de um trabalho de base que funcionou, porque a produção ela também não para. A gente vê que continuam surgindo jogadores dessa característica na base do futebol brasileiro. Como é que ficaria o seu meio-campo, André? O Bruno Guimarães fácil. Isso aí não tem nem... E eu talvez, cara, eu tentasse o Neymar para né? Lá já atrás? Tentaria... Não lá atrás, mas prenderia um pouco mais o Bruno Guimarães com o Casemiro
E adiantaria um pouco a zaga. 4-2-3-1. Mas tem que mudar a zaga não pode ser lenta, a zaga não pode ser... Então você tem que ter se você tem um sistema defensivo mais moderno, você consegue colocar o Neymar aí nesse meio campo e enfim, com 2 caras que ajudem na recomposição abertos, dá para jogar. Agora, entendi aqui que a gente está fazendo um meio de campo com uma característica diferente. Então talvez, porque no lado esquerdo o Gerson esteja mais acostumado, talvez fizesse com o Gerson, ou tentaria o Alan. Eu acho que o Arthur... Não, eu faria diferente. Eu daria rodagem para o Mateuzinho e tentaria um meio campo assim, com Casemiro, Bruno Guimarães e Mateuzinho. Cara, e assim, estamos falando de 2 moleques, né? É meio de campo da seleção olímpica, né? Meio de campo da seleção olímpica. Matheus Henrique e Bruno Guimarães. E que é desculpa de novo. E ainda tem o Douglas Luiz de primeiro lá. Então toque de bola, tá com pau, né? A bola não sai do pé da seleção olímpica. E desculpa, com todo carinho ao Tite, que ele merece, eu sou fã dele. Mas é lamentável que ele não tenha testado ainda, que não tenha esses caras terem passado por lá. Eu acho uma maluquice, cara. E aí você tem Coutinho de novo, você tem de novo. Pô, eu não aguento. Mas enfim. É isso, daria cara. Rodagem para esses caras. Bruno Guimarães hoje é meu titular, do Bruno Guimarães. Hoje eu não começo. Pra mim é fácil. Pra mim é fácil. Mais fácil do que o Casemiro, inclusive. Será? Caramba. Não, porque o Casemiro, nós estamos pegando a função dele. Nós estamos pegando a função, nós estamos pegando... Mas dá para você brincar com essa seleção sem um volantão. Mas também dá, André. Dá também, André, para alguém que tem uma visão um pouquinho diferente de futebol e que é completamente válida, né? O cara fala assim, eu quero botar Casemiro e Fabinho, e os meus laterais vão mais do que iriam antes, porque assim, com o Casemiro e o Fabinho, você joga mais o Daniel Alves, pode subir mais o Lodge ou o outro na esquerda, porque tem caras que protegem mais, né? Mas assim, vai da visão de jogo de cada um. Por isso que eu acho que quando você fala do Neymar no meio campo, ou Neymar quase como seria um engante, seria o ponto, aquele cara atrás do centroavante, né? Isso pode funcionar, mas aí você vai ter que entender a dinâmica do meio campo um pouco. Vai mudar o papel do Neymar, Casemiro. Eu gostaria de ver o Neymar nessa função que o André fala, mas a pena é que ele não gosta, o que não significa dizer que não possa e não queira, eventualmente, né? Não sei, cara, do jeito que ele gosta da bola, eu acho que ele... Mas ele não gosta, né? Uma pena. Mas ainda pode ser, nada porque ele tem jogado bem no Paris Saint-Germain, sim. Mas ainda na seleção ele, sei lá. Mas pô, ele pega a bola, ele vai estar com a bola mais próximo do gol. Eu sou há muito tempo favorável disso aí. É que o Lucas Nascimento, ele manda uma mensagem aqui que eu acho que é importante a gente esclarecer. Ele fala assim, o Lucas Nascimento manda: para que 3 volantes? Qual time ou seleção moderna joga com 3 volantes? Cara, esse conceito do volante que precisa ser redefinido. Mauro, numa boa, eu acho assim, o conceito do volante hoje, o Bruno Guimarães, ele pode, se a gente quiser chamar ele de volante, ele é um volante do tempo atual. Ele não é aquele volante daquela coisa mais antiga. Eu acho que o volante atual é o Bruno Guimarães, cara. Então, é uma pessoa da característica dele. Voltando a Dom Pedro II, é exatamente 50 anos. Exatamente 50 anos, o Brasil 3 com meia 2, o Brasil fez o primeiro tempo brilhante. Como é que foi a dupla de volantes? E eram volantes mesmo. Piazzi e Clodoaldo, porque o Gerson estava com a lesão na coxa direita, não jogou, o Rivelino, problema no tornozelo direito, não jogou Paulo César Caju. Foi a melhor partida, melhor em campo foi o Clodoaldo, uma partida, não, para mim, é a melhor partida da vida dele, e não há nenhum volante dos jogos que eu vi de Copa de 58 para cá que tenha jogado tanto quanto o Clodoaldo nesse jogo. Ele fez a do Gerson saindo um pouco mais. O Clodoaldo era volante, o Piazzi era volante, e na Copa foi mais zagueiro do que volante. Cara, e aí, voltando ao titular, Clodoaldo e Gerson. O Gerson, se você olhar, era quase com 4-2-3-1-70. Ele era um volante. O Tostão disse que o cara que melhor marcava no meio campo era o Gerson. Mas ele era um todo campista. E não é só de área a área. Ele construía o jogo de outra maneira. Então, quando a gente fala, não tem mais volantes, é claro, esse volante é de um futebol de 10, 15, às vezes até 20 anos atrás. Clodoaldo e Gerson, cara, você pode dizer que, se olhar assim, taticamente, se você pegar o mapa de calor, e tá um baita calor há 50 anos, eles eram volantes. Só que, meu Deus do céu. Então, assim, isso aí, e meu Deus do céu para agora também. Bruno Guimarães joga pra cacete, Arthur jogou já mais pra cacete, Matheus tem muito potencial de jogar pra cacete, o Gerson jogando pra cacete. São volantes? Dá pra dizer que sim, mas eles são tão construtores como o Bruno falou agora. De um Schweinsteiger um pouco mais atrás, o próximo um pouco mais à frente, o próprio Pirlo que pisava na área. Pirlo na Juventus, que era o número 1.
o regista retrato. Então, cara... E é legal, Mauro, o crachá é discutível. Você falar sobre isso, assim, você que foi um colecionador de placar e tal, o André deve ter tido várias também. A placar, ela cansou de fazer sua seleção do ano e ela foi mudando. Um dia desse que ela mudou pro 4-2-3-1, durante muito tempo era o mesmo esquema que usava um ponta de lança, usava o camisa 8 e tal. O 8 para placar sempre foi o armador. O 8 era o armador das equipes que a gente hoje chama de volante, vários camisas 8 que a gente chama de volante, são armadores. O Iniesta e o Xavi já foram um dia o que no Brasil a gente chama de volante, mas você não pode rotular os caras como um volante. O Busquets é um volante, mas você tem dúvida de que ele é um cara que arma a equipe, que mas tudo por isso começa que eu tô e passa falando por que ele. o rótulo, ele vai mudando, cara. Uma coisa era volante lá atrás, outra coisa é o volante hoje. Claro. Porque senão a gente vai achar os novos nomes, as nomenclaturas novas pro futebol, e as pessoas precisam se fazer entender. Porque o futebol, elas voltam às vezes, elas somem e voltam. A gente começou falando de Argentina tem volante defensivo e volante ofensivo. Na Argentina, exatamente. O termo volante é para qualquer meio... Como a gente fala meio-campista, lá todos são volantes. Sim. Você vai, inclusive, oficialmente, você vai na Comebol, eles usam o termo volante, sei lá, o jogador do Coronel Bolognese é volante, pode ser o volante, como destacou o André, defensivo ou ofensivo. Por exemplo, até no Brasil mesmo, uma definição que é usada pela imprensa do Rio de Janeiro, e só no Rio de Janeiro, é o apoiador. Eu acho horrorosa a expressão. Que é apoiador do quê? Apoiador de manifestação? Eu acho horrorosa a expressão. Aí, né? Aliás, tem. Mas assim, a expressão apoiador é o meio-campista. Que no Brasil a gente usa, no Brasil todo a gente usa mais apoiador. A gente começou o programa falando do Euler aí, não lembro por qual motivo, mas esses dias eu estava numa live com o pessoal do Future aí, e a gente lembrando como as coisas mudam, elas voltam, elas deixam de existir e voltam de novo. O Euler, o Sávio, eles eram pontas, que nos anos 90, o Denilson depois no final dos anos 90, o ponta era uma coisa rara que praticamente não existia mais. Hoje voltou. Por exemplo, se o Denilson nasce hoje, talvez ele tivesse uma carreira mais rica e mais consolidada do que quando o Sávio é a mesma coisa. O Euler, esses três, por exemplo, que foram vencedores, acho que tem um certo nome, eles teriam o Sávio deu muito certo, né, na Europa, tricampeão da Champions e tal, e poxa, no Zaragoza é super importante, mas eu acho que hoje esses caras teriam mais mercado e fariam carreira na Europa, conseguindo jogar mais. Acho que o Sávio de todos aí foi o que melhor se deu. Mas Euler e Denilson não. Hoje eles teriam espaço muito. Olha, até rapidinho, ontem eu fiz o Fora de Jogo com o Euler e perguntei mais ou menos isso para ele. E é isso, ele falou, cara, a gente tinha um medo de chamá-lo de ponta. Ele até começou no América Mineiro, com o Grande Pinheiro, campeão, esse América aqui, campeão estadual de 93, ele era ponta. Com o Tele, ele aprendeu a não ser só ponta, porque o Tele basicamente jogava num 4-2-2-2, né, como muitas equipes do Brasil. Mas e no Palmeiras ele teve com o Filipão pontas em alguns momentos, em 2000, aliás, a pessoa não presta atenção, Palmeiras em 2000, aquele vice-campeão da América, era um 4-2-1-3, e nos falava quase isso. Vamos jogar com 3 atacantes, até porque, segundo o Filipão, não tinha outro para escalar, era o time que tinha. Então, assim, o Euler teria sido mais jogador hoje, e ele até admitiu ontem, se ele fosse o que realmente ele era, um excelente ponta. Bom, é o seguinte... E naquela época a ponta jogava nas duas, né? Hoje não joga mais. Hoje os caras amarram. Né? Ele era um segundo atacante que vai de um lado e de outro, fica um centroavante. Hoje ele amarra no... ponta mesmo. Hoje o cara amarra o bacana lá na hora. Você pega essa faixa do campo aqui, não troca nem ferrando, nem por decreto. Eu fico puto com isso, bicho. Puta, olha só. Vamos à terceira dica do Fica o quê, André? Repete aí, foi bom. Puto da 3, vida. 2, 1. Seleção brasileira na Copa do Mundo. Você senta assim, você vê lá na Rússia, fulano preso aqui, fulano preso aqui, outro preso por dentro. Cadê um?